a Deus. Como, por exemplo, você está na igreja e de repente você vem aquela vontade de você ir lá numa festa do mundo. Aí você pergunte a você mesmo, peraí, se Jesus estivesse aqui, depois que a igreja, Jesus ia lá para a festa do mundo, aí você tem que se perguntar a você mesmo. Isso é uma estratégia que eu aprendi com o Espírito Santo. Pergunte se eu gostaria de estar naquele lugar. Aí eu me fiz a pergunta, realmente eu senti no meu espírito que ali não era meu lugar mais. Então eu não fui mais. É por isso que é importante a gente aprender um pouco com a palavra de Deus. Pergunte se essa direção que você está tomando na sua vida, certo? Está glorificando a Deus? Ou seja, tem gente que a gente fala, tem gente que a gente prega, fala e a pessoa tem a gente como insuportável. Aí eu pergunto a você, a sua vida está alegrando a Deus? Você está feliz de estar nessa situação que você está vivendo hoje? Isso está glorificando a Deus? Essa vida de derrota, essa vida de miséria, essa vida de enfermidade, está glorificando a Deus ou está acionando para o diabo? Que quando não glorifica a Deus, claro, você glorifica o diabo. É por isso que é importante a gente tomar esse posicionamento com o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele testifica no seu íntimo. Olha só, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você. Então não é qualquer coisa que vai lhe enganar quando você está verdadeiramente na presença do Senhor. Na verdade, a pessoa não é enganada, porque o Espírito Santo, ele dá discernimento do Espírito, para você entender se ela verdadeiramente é de Deus ou não é. Então, meus amados irmãos, é importante você entender que o Espírito Santo testifica no seu íntimo que ali é de Deus. Então fique preparado. Romanos capítulo 8, o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito comunica-se com o nosso espírito, não com os sentidos naturais. Essa voz, muitas vezes, é uma convicção interna. É um peso no coração. Uma certeza que vem do alto. Quando você quer pecar ou está prestes a pecar, você preste atenção. Você sempre escuta alguma coisa dentro de você. Não faça isso não. Aí você insiste a pecar. Porque tem gente que gosta de fazer o possível para pecar. Né? Que sabe que está errado, mas vai e peca. Ou seja, tem gente que sabe que a fraqueza é uma coisa, vai e diz, não, agora eu estou na presença, nada me derruba. Como por exemplo, teve um colega meu lá em São Cristóvão, que ele estava passando um processo de libertação. E ele era alcoólatra. E ali ele disse, não, já estou regenerado, Deus ele já me sustentou, então eu posso passar em qualquer bar e eu não vou cair mais, tá? Primeiro bar que ele passou, entrou, bebeu, caiu. Pronto, perdeu a bênção, a graça de Deus. Então, a gente não pode tentar o Senhor teu Deus. Nós temos que fugir da aparência do mal. Lembrando que Mateus diz, né, que não é você verdadeiramente você orar, é você vigiai e orai, para que possa ser quebrado essa tentação na sua vida. Então é importante, meus amados irmãos, a gente está nessa qualificação que Deus está nos instruindo nessa tarde. Porque é daqui que talvez, é de hoje por diante, que a sua vida pode ter uma melhora em alguma das suas partes. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando na minha vida e na sua vida para nos orientar à direção correta. Então o Espírito Santo, ele se comunica com você. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus que está dentro de você, junto com o Espírito Santo, ele vai se comunicar com você, para saber se verdadeiramente ali é de Deus. É por isso que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, quando você pensa em fazer algo errado, ou você ir para algum lugar e você parar e o Espírito, não vá por aí não, obedeça. Obedeça que ele está falando com você, ele está lhe dando livramento. Obedeça. Quantas vezes eu ia para um lugar, o Espírito Santo, não vá por aí não, vá por aqui. E lá na frente eu soube que houve um acidente, justamente na hora que eu iria passar por aquele determinado local. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele também nos ensina e nos ajuda nos livramentos. É ele que nos livra da situação
difíceis. Ele que nos livra das armadilhas de Satanás. Quem ouve a voz de quem fala mal de você do mundo, eu irei te livrar do homem sanguinário, do homem fraudulento. Então, é esse Espírito Santo que nós estamos trazendo hoje aqui para você entender e conhecer mais ele. Amém? Esteja atento à paz de Deus com o seu livre-arbítrio. Isso aqui é interessante. Você tem que estar atento. Se o seu livre-arbítrio hoje pertence a Deus, fique atento, fique tranquilo, descanse. Por quê? Quem vai orientar a sua vida é o próprio Espírito Santo. Por quê? Você deixou nas mãos dele, aí ele vai cuidar por você. Aqui é interessante, aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15. Colossenses diz assim: a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Ou seja, a paz de Deus. Quem está com Deus está em paz. Ainda, meus amados irmãos, que vem a tentação. Colossenses diz que você tem por obrigação de você dominar o seu corpo, porque o seu livre-arbítrio está na mão de Deus. Deus não compactua com o pecado. E aí você tem o poder de dominar o seu corpo. É impressionante quando a gente aprende com o Espírito Santo. Então fica na posição. Aprenda a dizer não ao pecado. Aprenda a fugir da aparência do mal. As armadilhas do diabo é o desejo. As armadilhas do diabo são as insinuações. O diabo vem com os pratos feitos para você cair. É como se fosse a isca que Satanás preparou para você. Mas quando você está na presença do Senhor, escuta uma coisa. Colossenses 3,15 diz o quê? A paz e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo. Eu estou na presença, eu tenho paz com Deus, o Espírito Santo está no meu corpo, então eu tenho um domínio. Eu não vou mais me cair em tentação, eu não vou mais me prostrar nas armadilhas de Satanás. Por quê? Porque hoje eu tenho convicção que quando você conhece a verdade, você não vai querer fazer as coisas que você fazia mais no passado, porque cheira mal as narinas de Deus. Amém? A paz de Deus atua com um arbítrio em nossas decisões. Quando o Espírito aprova algo, preste atenção, quando o Espírito aprova algo, ele nos dá paz. Quando algo está errado, ele nos inquieta. Mas eu quero chamar a sua atenção agora nesse momento, porque tem pessoas nas igrejas que falam: o Espírito Santo me incomodou. Irmãos, não foi não. Jamais o Espírito Santo ele vai incomodar você, minha irmã. Jamais o Espírito Santo vai incomodar você, meu irmão. Então, procure corrigir isso diante do Senhor. O Espírito Santo, quando ele vê que alguma coisa está errada em você, ele lhe inquieta, mas não incomoda. Olha só, quando ele vê que algo está indo errado, você vai tomar uma decisão errada, você vai fazer uma coisa errada, talvez até você perca o controle, esteja enraivado, você vai querer agir com a sua própria maneira, da maneira própria. Aí ele vai lhe inquietar você, mostrando o quanto você está errado, para não tomar decisão precipitada, porque uma decisão precipitada, ela traz severas consequências. Amém? Antes de tomar a decisão, ore e veja se você está em paz. Ou seja, você vai fazer uma compra de um carro. Você é casado. Você e sua esposa oraram juntos. E de repente, você e sua esposa estão em paz. Pode comprar o carro, que o Espírito Santo ele aprovou. Mas se um está inquieto e o outro quer comprar, aí não vai dar certo. Primeiro, a Bíblia diz lá em Amós 3,3: andarão os dois juntos, se não tiver de acordo, não pode andar. Então o Espírito Santo não trabalha com desacordo, ele trabalha no acordo. Então, enquanto você está em paz para tomar decisão, para fazer alguma coisa, para agradar a Deus e ver aquela paz, pode fazer, que o Espírito Santo ele já está embaixo. Amém? Isso é importante, irmãos, a gente aprender com a palavra do Senhor. Aguarda o Espírito poder estar te alertando. Ele, além dele lhe trazer paz na decisão que você vai tomar, ele ainda vai te alertar como é que vai ser feito, a situação, o projeto,
tudo ele vai começar a lhe mostrar. Vai chegar os materiais. Apóstolo, não tenho dinheiro. Eu queria fazer uma ação social. Ei, se você quer fazer ação social, já orou? Você ficou em paz? O Espírito Santo ele vai enviar todos os recursos, porque a obra é dele, o momento é dele, a glória é para ele. Então, fique atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça com obediência, não só com curiosidade. Isso aqui é interessante. Tem pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, mas não é obediente. Tem pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, mas quer fazer tudo errado. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia Sagrada. Existia um homem chamado Sansão, nazireu, consagrado a Deus. Deus dizia, o Espírito de Deus, ele tem uma direção sobre a vida de Sansão para fazer algo. E Sansão só fazia tudo errado. Mesma coisa de Saul. Vocês lembram de Saul, né? Que o Espírito Santo usava, o profeta ensinava, orientava ele, e Saul fazia tudo errado. Quando a gente faz tudo errado, a gente que tem o Espírito Santo ele dá sinal quando ele vai vir, mas ele não avisa quando ele vai sair. Então tenha muito cuidado. O salmista Davi diz assim: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Então o salmista Davi tinha um temor tão grande do Espírito Santo se afastar da vida dele. Então, meus amados irmãos, que esse temor esteja na minha e na sua vida. Então, o Espírito, louvado seja o nome de Jesus, o Espírito ele só vai trabalhar se você abrir essa oportunidade para ele trabalhar. Ele também é como Jesus, ele é educado. Amém, meus amados irmãos? O Espírito falou claramente com Filipe. Você lembra daquela passagem em Atos capítulos 8, versículo 29, que o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Ou seja, estava passando ali uma caravana, tinha um rapaz lá, um eunuco lá, eu acho que era um eunuco, né? Deus mandou que Filipe fosse até ele. Quando chegou lá, o Espírito Santo falou claramente com Filipe, porque ele estava disposto a obedecer. Quando você está na direção de Deus, o Espírito Santo ele vai falar com você, e você está disposto a obedecer, aí, minha irmã, as coisas vão fluir na sua vida de uma maneira sobrenatural. É por isso que é importante a gente estar ligado no que Deus está falando comigo, com você nessa tarde. Então, fique ligado à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala mais claramente a quem está pronto para agir segundo a sua voz. Olha só. Porque tem pessoas, irmãos, que o Espírito Santo fala e fica: ah, não foi Espírito não, foi a minha carne. Como, por exemplo, está numa congregação, o Espírito Santo manda uma irmã dar um abraço do irmão, manda um irmão dar uma revelação.